Boa noite, amados irmãos. Nós desejamos aos queridos a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos concede o privilégio de estarmos aqui mais uma vez para juntos nós meditarmos na bendita palavra de Deus. Mais uma palavra da fé. Nós estaremos lendo a palavra de Deus para a nossa meditação em Lucas capítulo 21, versículo 28. Assim disse o Senhor Jesus: Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Eu gostaria de ler ainda com os queridos Romanos 13, versículo 11. O apóstolo Paulo, escrevendo àqueles irmãos de Roma, ele disse: E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. O tema para a nossa meditação é: que tempo é este? Nós vamos orar a Deus pedindo a Ele que nos dê sabedoria para a compreensão da sua bendita palavra. Oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por este momento tão singular, este momento tão abençoador, momento quando nós lemos a tua palavra e necessitamos da ação do teu Espírito Santo para a compreensão da mesma. Nós te agradecemos, ó Deus, de todo o nosso coração pela nossa saúde, família, pelos amigos e especialmente pela salvação e a vida da igreja, Senhor. Continue, ó Deus, nos sustentando, nos ensinando, cuidando de nós e enchendo nossos corações de paz e esperança. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amados, há na língua grega algumas palavras para designarem o tempo. A que estamos mais familiarizados é a que se refere ao nosso calendário, a palavra cronos, donde se deriva a palavra cronômetro, para marcação do tempo, minutos, horas, dias, semanas e por aí adiante. Outra é a palavra kairos, que considera o tempo como época, eras, estágios da história, que neste tempo nós estamos vivenciando, nós estamos vivendo. E muita gente está questionando: que tempo é esse? Que época é essa? O que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo em nossa história? Se lermos a palavra de Deus em Mateus 24 e em Lucas 21, nós entenderemos melhor que tempo é esse que nós estamos vivendo. Porque nestes dois livros, nestes capítulos 24 de Mateus e 21 de Lucas, Jesus falou sobre a escatologia, ou seja, a doutrina dos últimos acontecimentos na história da humanidade. Jesus, então, ali ele profetiza os sinais dos tempos e a sua segunda vinda. Quando estava finalizando o ano de 2020, o ano passado, era comum nós ouvirmos pessoas dizendo: por que não passa logo este ano? Quanto sofrimento, quantas coisas ruins têm acontecido, quantas coisas desagradáveis, tantos males, tantas mortes, desemprego, muitas empresas falindo. E a pergunta era: quando vai chegar 2021 para nós estarmos livres dessas coisas desagradáveis? Pessoas chegaram a dizer: não quero nem lembranças. Porque lembranças nós queremos guardar de coisas agradáveis, coisas boas. O ser humano não sente saudades das coisas ruins. Graças a Deus por esta bênção que ele
nos ajuda a deixar as coisas ruins para trás. Mas que tempo é este que nós estamos vivendo? Há alguns anos li uma matéria onde o autor explicava o significado da palavra hebraica selá, que nós encontramos na leitura dos Salmos. E eu pude aprender que aquela palavra selá, no hebraico, no livro dos Salmos, ela não significa apenas pausa. Mas o autor, na época, ele dizia que a palavra significa também pare e pense. É um chamado à reflexão. O poeta está escrevendo, ele está na inspiração divina, Deus colocando suas palavras na mente do poeta, e ele vai fazendo o seu poema, a sua oração, escrevendo, e ele, num dado momento, considera que é necessário parar e pensar naquelas verdades tão profundas que Deus acabou de falar ao seu coração e ele as escreveu. Creio que este é um momento na nossa história, na nossa época, na nossa era, que convém nós pararmos e pensarmos, pararmos e refletirmos. É um tempo para nós meditarmos no grande amor de Deus, no seu grande poder, e aprendermos que somos seres limitados, frágeis, finitos, e que só Deus é o Todo-Poderoso. Somente Ele tem todo o poder e Ele controla e dirige a história. Que tempo é esse para a igreja? É tempo de olhar para cima. É isto que Jesus falou em Lucas 21, 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, para a igreja é tempo de olhar para cima, levantar a cabeça, porque a nossa redenção está próxima. E Paulo está dizendo aos cristãos de Roma que é tempo de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé, do que quando cremos no Senhor Jesus Cristo, do que quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. O tempo passou e a salvação, ela se concretiza. A realidade da salvação, ela vai se concretizando cada dia que passa. O nosso encontro com Jesus. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. A salvação, ela não inicia após a morte, mas no dia que entregamos nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Então, para a igreja, é tempo de despertar do sono. Por quê? Porque a nossa salvação está agora mais perto. É tempo de nós pensarmos em quem realmente somos, em quem estamos crendo e no que nos aguarda. Pedro, escrevendo a sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 13, ele disse: mas nós, segundo a promessa de Deus, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, onde habita a justiça. É tempo de renovação do nosso pacto com nosso Senhor Jesus Cristo. É tempo de renovação da nossa aliança. É tempo de olharmos para cima, para o céu, olharmos para Deus e reconsagrarmos nossas vidas num pacto firme de fidelidade, de consagração, de oração, de dedicação, de reafirmar o nosso compromisso com o Senhor Jesus Cristo,
porque ele é o personagem central da história da humanidade, da nossa história, e de o buscarmos. A igreja, mais do que nunca, o povo de Deus, precisa olhar para o céu, precisa olhar para Deus e ficar na dependência de Deus. Nós, a sociedade que queria ver o fim de 2020, desejava que chegasse com urgência 2021 e que não queria lembranças de 2020, não terminou ainda o primeiro trimestre de 2021 e nós estamos vivendo dias piores que 2020. São múltiplas as informações que nós recebemos que as coisas têm piorado. Então é tempo de nós que conhecemos a palavra de Deus voltarmos nossos olhares, como disse o Senhor Jesus, para cima, levantar a cabeça, como disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Colossos: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. É tempo da igreja, então, olhar para Deus, buscar a Deus, se consagrar a Deus. Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Quando nós falamos igreja, nós não estamos pensando em denominação, nós não estamos pensando em uma corporação religiosa, mas nós estamos pensando sim naquele grupo de pessoas salvas que se entregaram ao Senhor Jesus Cristo, que confessaram seus pecados e receberam o perdão dos seus pecados e agora compõem a Igreja de Jesus, que é composta de todas as pessoas que existem na face da terra. Em todas as nações, Jesus tem os seus salvos. Ele tem aqueles que creram nele e que o confessam como único e todo suficiente Salvador. Esta é a mensagem que a igreja também precisa proclamar nestes dias difíceis. Às vezes nós cometemos os mesmos erros que aqueles que convivem conosco, que não fazem parte das nossas igrejas, estão cometendo. Nos lamentamos, murmuramos, reclamamos de tudo. E isto, para uma pessoa que já entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo, não é conveniente. Por isso nós precisamos então ouvir a voz do Senhor nosso Deus, estarmos olhando para Deus, estarmos olhando para o céu, despertando do sono. Às vezes nós estamos vivendo a vida, mas estamos vivendo no aspecto espiritual uma sonolência, como pregamos recentemente sobre esse assunto. A necessidade de olharmos para o Senhor, para as coisas espirituais, reafirmar nosso compromisso com o Senhor e ficarmos menos presos às coisas temporárias, às coisas passageiras. Nós temos ciência, temos conhecimento que a igreja caminha para a eternidade. A igreja caminha para os céus, assim como Israel caminhava do Egito para a terra prometida. A igreja de Jesus Cristo, o grupo de salvos por Jesus Cristo, caminha, este grupo caminha para a terra prometida, a Canaã celestial. Não podemos estar tão presos aqui a ponto de perdermos as esperanças, ficarmos temerosos, com muito medo, algumas pessoas até entrando em pânico. Por quê? Porque precisam agora, então, renovar a sua aliança com o Senhor, uma aliança de fé, de confiança, de consagração, recebendo do Senhor todo o amor, toda a consolação,
toda misericórdia, sabendo que o melhor está reservado para nós. A Bíblia diz que o mundo passa, esse sistema pecaminoso, esse sistema, esse conjunto de fatores que desagrada a Deus, que afronta a Deus, este sistema passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor nosso Deus, diz a Bíblia, este permanece para sempre. Isto que nós devemos trazer em nossas mentes. Aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua bendita consolação, que nesta breve palavra nós possamos refletir. Nós pensar que tempo é este? Então é um tempo de consagração, é uma época de aproximação. Como diz Hebreus, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Lembrando sempre que nós somos o povo de Deus. Não estamos imunes às enfermidades, às adversidades, aos sofrimentos. Mas uma coisa nós sabemos, que o nosso Deus está conosco. Eu gostaria de ler, gostaria que os irmãos lessem também, em Isaías 43, a promessa que Deus fez ao seu povo, ao povo de Israel. E que nós, a igreja, também somos o povo de Deus. Há dois povos na terra que Deus cuida, que Deus se preocupa, que Deus dá uma atenção especial. É o povo de Israel e a sua igreja. Israel é o povo biologicamente os descendentes de Abraão. E a igreja é o povo que espiritualmente, através da sua fé, também são os descendentes de Abraão. Paulo deixa isso bem claro na carta aos Romanos. A igreja é também os descendentes de Abraão, porque em Gênesis 12, no finalzinho do versículo 3, a palavra de Deus disse a Abraão, e em ti serão benditas, na tua descendência, todas as famílias da terra. Que bênção, que privilégio. Logo mais nós estaremos pregando sobre este assunto. A igreja é o povo que Deus cuida. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Israel, que te formou, ó Jacó. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Que estas palavras traga alento, traga consolação para o meu e para o seu coração, nesses dias difíceis que nós estamos atravessando. Que Deus, pois, nos abençoe. Que tempo é este? É um tempo de sentir que nós temos o Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai, que cuida de cada um de nós. Ele cuida, Ele abençoa, Ele protege. Vamos falar com Deus. Pai, nós te agradecemos, porque neste tempo tão difícil, ó Deus, neste tempo de pandemia, neste tempo de tantas outras enfermidades que surgem, neste tempo, Senhor, de ateísmo, neste tempo de abandono da fé, de apostasia, nós podemos, ó Deus, crer, confiar na Tua palavra. Nós podemos crer, ó Deus, que tudo que o Senhor falou cumpriu-se. E agora, para a segunda vinda de Jesus, todas as Tuas profecias, Senhor, se cumprirão novamente. Nós te pedimos, ó Pai, consolo, conforto
para os nossos corações, para vencermos estas etapas, vencermos estas épocas, ó Deus, estas eras, mas vencermos contigo, vencermos segurando na mão do Senhor, vencermos sabendo que o Senhor está conosco. Abençoa o teu povo, abençoe a tua igreja, abençoe, ó Deus, todos aqueles que se entregaram a Jesus Cristo e creem em Jesus Cristo como o único e todo suficiente Salvador e estão seguindo Jesus. Pois é no nome dele que nós oramos. Amém. Que Deus nos abençoe e nos dê um bom final de semana. Amém. Servo de Deus.